Diz assim o texto sagrado, Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Olha só, o escritor aos Hebreus, e a gente não sabe de fato quem escreveu a Epístola aos Hebreus, alguns defendem de forma mais tradicional, dizem que foi o apóstolo Paulo, outros acham que foi Filipe, Apolo, enfim. Ao certo, nós não sabemos quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Mas algo interessante para a gente continuar no verso de número 2 é que o escritor aos Hebreus ele tem um grande objetivo de mostrar a divindade de Jesus. De tal forma que muitos que agora já tinham entendido isto, ou seja, Jesus é o elo entre os homens e Deus, muitas pessoas até compreenderam isso, muitos judeus. Mas chega um momento em que a gente vai perceber que muitos judeus estavam retornando à prática da velha religião, da adoração a outros deuses, a sua velha prática. E eu quero dizer uma coisa para você, algo muito sério aqui. Aleluia. Se Jesus, através da sua adoração, não me livrar e não te livrar do pecado, naturalmente nós iremos voltar às velhas práticas. Eu vou repetir. Se Jesus, nesse relacionamento que você tem com ele não te libertar, ou melhor, se você não permitir que Jesus lhe liberte, você fatalmente vai voltar às práticas antigas, como alguns cristãos que outrora eram judeus, agora estavam esmurecendo na fé. E o escritor diz assim, olha, é Jesus. Sem Jesus você não consegue. Sem Jesus você não tem relação com Deus. Por isso que ele diz aqui, ó, e agora Jesus nos fala, ele usa a expressão filho. O verso 2 diz, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, ele diz aqui que todas as coisas estão sendo e foram sustentadas pelo poder de Deus. Ou seja, o próprio Jesus, ele é o parâmetro para todas as coisas aqui na face da terra. Verso de número 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele será o meu filho. O escritor aos Hebreus está dizendo, jamais Deus tratou um anjo desta maneira, como tratou Jesus, o elo entre Deus e os homens, dizendo, você é o meu filho, eu te gerei. Que coisa linda. Será que dá para você dizer um glória a Deus aí? Verso de número 6, Hebreus capítulo 1, verso 6, continuaremos dizendo, o texto nos diz assim, e quando outra vez introduz no mundo, o primogênio diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, os anjos devem também adoração a Jesus, o Filho de Deus. E quanto aos anjos, verso 7 diz, o que de seus anjos faz ventos
e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cedro de equidade, justiça é o cedro do teu reino. Amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Aleluia. Jesus é o principal símbolo da justiça. E aqui, irmãos, eu poderia me alongar, mas não dá tempo, mas eu preciso dizer algo importante para você que está participando dessa campanha e colocou esse compromisso de ler comigo a Epístola aos Hebreus durante toda essa semana, orar comigo aqui às 22 horas e dizer: pastor, eu sei que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Deixa eu lhe dizer uma coisa: em todos os seus caminhos, você adora a Deus quando você se comporta com justiça. E para ser justo, você não precisa estar diante de uma causa, vamos dizer assim, importante, ou uma causa que traga notoriedade, não. Isto é, você pode ser justo nas suas pequenas atitudes. Por exemplo, a Bíblia diz que você, homem, cadê os varões aqui? Dê um sinal de vida. Você que ouve o rádio, que está pelas redes sociais agora. Você, varão, a Bíblia diz que você é o cabeça do lar. Que você, se necessário for, você deve morrer, dar a sua vida pela sua família. Quando você não age assim, você está sendo injusto. Você não está praticando a justiça de Deus, porque Deus te vê como protetor, como aquele que traz a luz, o equilíbrio, a prosperidade, a segurança para o seu lar. Você talvez diga: mas pastor Júnior, eu não sabia disso. Se você não sabia, comece a praticar isto, porque você estava debaixo de uma injustiça. Quando você, por Deus, é chamado para proteger a sua família por um, talvez, desconhecimento da palavra, ou mesmo fruto do pecado que habita em você, você faz tudo ao contrário. Por exemplo, você, porque tem, talvez, a força do braço, você subjuga a sua família. Porque você tem a força do dinheiro, talvez na sua casa, é você que trabalha, homem. E porque você tem o dinheiro na mão, você subjuga a sua esposa, você está sendo injusto. E quando você, eu estou dando um exemplo, poderia dar um exemplo do adolescente, do filho em relação aos pais, quando não honra os seus pais, quando não colabora com os serviços da casa, com o pai, com a mãe, quando não honra os ensinamentos do seu pai em todas as áreas da nossa vida. Eu quero dizer a você que Cristo está, esse Jesus que o escritor aos Hebreus está apresentando a mim e a você. Ele é um Jesus que não está distante dos homens, não é uma conversa, não é uma força, ele é filho de Deus, ele se tornou carne, habitou entre nós e nos deu exemplo de justiça. Portanto, você que está me assistindo agora, cumprindo essa atividade espiritual da campanha A Glória da Segunda Casa, deixa eu lhe dizer uma coisa: seja justo em todos os seus atos. Em todos os seus atos, procure perguntar a Deus se você está agindo de fato com equidade, com equilíbrio, ou você está agindo por interesse próprio, ou simplesmente porque você acha. O Filho de Deus, ele se destaca diante dos homens pela sua justiça. Aleluia. Amastes a justiça, verso 9, e aborrecestes a iniquidade.
Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, que coisa linda, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, versículo 11, mas tu permanecerás. Aleluia. Os iníquos, os pecadores, aqueles que aborrecem a verdade e a justiça de Deus, eles não têm durabilidade. Eles estão lá em cima e de uma hora para outra estão lá embaixo. Mas aqueles que estão em Cristo praticando a verdade e a justiça, já que Cristo é o parâmetro e sustenta com a sua palavra todas as coisas, você permanecerá junto com ele para sempre. E todos eles como roupa envelhecerão, ou seja, os iníquos como uma peça de roupa. Como uma peça de roupa que quando você compra está bem bonitinha, daqui a pouco fica velho. Verso 12. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Aleluia. Permanecerá para sempre, né? Verso 12. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? São 10 horas e 40 minutos. Eu peço a você que chega aqui, nós temos aqui diante dos nossos irmãos que já se alistaram a campanha. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E eu quero aqui, junto com você, em nome de Jesus, a gente vai orar daqui a pouquinho, mas eu preciso da sua atenção para dizer a você que em vários versículos que nós lemos, a gente consegue perceber o quão Cristo, ele nos atrai com a sua verdade, a sua essência de Deus. E talvez você diga, mas pastor Júnior, como eu posso aplicar todos esses versículos que o Senhor leu aí na minha vida? Deixa eu lhe falar uma coisa. Cristo é a verdade. E se você está se distanciando desta verdade, você está agindo de forma estúpida. Isto mesmo. Era o que estava acontecendo naqueles dias. Muitos cristãos estavam voltando ao judaísmo, voltando ao judaísmo. E quando você se afasta dessa verdade, dessa justiça chamada Cristo, você está indo em direção a uma religião morta. Eu digo algo a você com todas as letras. Ou você busca hoje, meu amado irmão, a cura para todas as suas enfermidades diante de Deus. Aleluia. Ou fatalmente você vai voltar às práticas antigas. A gente vai chegar lá, mas em Hebreus capítulo 12, a gente vai ver o autor dizendo assim, olha para Jesus, autor e consumador da sua fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta. E aí ele vai dizer, ainda não resistisse até o sangue, lutando contra o pecado. E um pouquinho antes ele vai dizer assim, ou você olha para Jesus ou você vai enfraquecer, desfalecendo em vosso ânimo. É assim. Ou você busca essa cura da sua enfermidade, da minha enfermidade, ou fatalmente você vai se entristecer e depois você vai se desviar dos caminhos do Senhor. E olha
que quando eu digo voltar para a prática antiga, voltar para a adoração de outros deuses, talvez você diga, mas pastor, eu nasci no evangelho como o senhor, eu nunca adorei outros deuses, mas eu quero lembrar você que nós fazemos deuses, sabe? O Deus do eu. Fazemos deuses do nosso próprio eu. O eu, você sabe? Você tem amor, um amor próprio que está acima da normalidade. O seu eu pode ser um Deus. Quando você se aparta de Cristo, as suas ambições podem ser um Deus. A busca pelo poder pode ser um Deus. A busca pelo dinheiro pode ser um Deus para você. A supervalorização da ciência pode ser um Deus, pode se tornar um Deus para alguém. A busca por conforto e outros pecados pode se tornar um Deus. Nós vamos correr aqui para ver se a gente consegue. Eu tenho que ler aqui todos os dias um versículo e meio, mais ou menos, para a gente, até segunda-feira, no caso até domingo, a gente lê toda a epístola aos Hebreus. Vamos lá. Por favor, você compartilha. Eu vou concluir aqui a leitura para a gente orar, tá certo? Vamos lá, vamos correr aqui. Se você não está entendendo nada, pastor, eu liguei agora o rádio, porque o senhor está lendo um bocado de versículo, pastor, não estou entendendo nada. Abra a sua Bíblia na epístola aos Hebreus e vamos ler conosco, fazendo seus pedidos de oração, que a gente vai concluir orando. Vamos lá. Compartilha todo mundo, deixa o seu like, convida outras pessoas para participar também da nossa campanha que se iniciou hoje, a Glória da Segunda Casa. Vamos ao capítulo 2, para a gente avançar aqui e já orar. Capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. Está escrito: portanto, convém-nos atentar com mais diligência ou com mais cuidado para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O autor está dizendo assim, olha, você já tem uma certa base, você já tem um certo conhecimento, mas você precisa atentar e praticar esses conhecimentos com muito cuidado para que você não se desvie desses conhecimentos que você já tem, dessas boas práticas que você já tem. Em outras palavras, o autor está dizendo assim, ó, vocês que saíram do judaísmo e agora estão no cristianismo, vocês que saíram daquela vida desmantelada de vocês, que não tinha compromisso, que não queria saber de negócio de se aproximar de Deus, eu quero saber dessa campanha que esse pastor está falando, eu quero saber de nada. Você tinha a sua vida lá e pronto. Olha, ele está dizendo aqui, olha, cuidado, porque se você não atentar, você vai se desviar desses caminhos. Ele continua, verso 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justiça retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos pela sua vontade. Então o escritor está dizendo aqui, olha, se você não atentar para a prática dessa palavra, você não vai escapar, já que essa palavra, ela se mostrou uma palavra útil, uma palavra verdadeira, uma palavra que atingiu o seu objetivo através dos milagres e das várias maravilhas dos dons do Espírito. Versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo o futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembreis? Ou o filho do homem
para que o visites. Tu fizeste, atenção a esse versículo aqui, que ele é um versículo que às vezes traz algumas discussões. Diz assim, ó: tu fizestes um pouco menor do que os anjos de glória e de honra, o coroastes e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Ele está falando aqui do próprio Jesus. E aí a gente se pergunta por que o escritor diz que Jesus foi feito menor do que os anjos. A explicação para esse versículo é que enquanto Jesus se torna filho, que Jesus é encarnado e pisa nessa terra de homens, ele se iguala aos homens. E os homens são, sim, menores do que os anjos. Aqui, o escritor aos Hebreus está apontando para a simplicidade e humildade de Jesus. E olha só, quando a gente fala nisso, a gente lembra daquela palavra de Jesus, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vamos avançar aqui, verso 8 do capítulo 2 de Hebreus, diz assim: todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Olha aí, o poder de Jesus sobre todas as coisas. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Que coisa linda. Aleluia. Por isso que você adora Jesus. Será que dá para você dar um glória a Deus aí, dizendo glória ao meu Deus, porque Ele me deu Jesus. E sobre todas as coisas está o meu Jesus, que domina em todas as coisas. O escritor está dizendo, nada escapou da sua sujeição. Ou seja, nada escapou de estar debaixo da autoridade de Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. Ele reina e você reinará com ele. Continuando aqui, diz, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ou seja, agora ainda temos a dificuldade de perceber essa sujeição de Jesus a todas as coisas, porque ainda vemos os grandes da terra reinando. Vemos, porém, verso 9, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições um príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar de irmão. Nós somos irmãos de Cristo, um com Ele. Versículo 12, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos de Deus que me deu. Versículo 14, para a gente concluir, 14, 15, 16, 17, diz assim, ó, atenção aqui. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilastes o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo foi aniquilado, aleluia, a morte sofreu um golpe dado por Jesus na cruz. Verso 15, e livrastes todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão
Aleluia, aleluia. A morte já não tem mais poder sobre mim, sobre você. Ele golpeou a morte lá na cruz. É isso que o escritor está dizendo em outras palavras. Versículo 16, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, ou aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Aleluia. Ele se fez carne, passou por esse processo todo que nós passamos, para compreender a dimensão e a complexidade daquilo que você enfrenta enquanto provação espiritual. Jesus conhece como sumo sacerdote. Ele está bem pertinho de você, conhecendo as tuas dores mais íntimas. Amém? Glória a Deus. Assim nós acabamos de ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Amanhã a gente vai para o capítulo 3.